Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter o enorme prazer de discutir um dos temas mais importantes para a sociedade contemporânea. É o tema das novas formas de relação de trabalho. Hoje vamos compreender essa complexidade e enfrentar essa questão com um grande especialista sobre o tema. Vamos ter essa oportunidade de discutir novamente o direito aliado à poesia. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Olá pessoal, hoje no Papeando com Pamplona nós vamos enfrentar o tema das novas formas de relação de trabalho. E para dissertar sobre ele, eu trouxe um dos jovens talentos dos professores do direito do trabalho no Brasil, o professor Danilo Gaspar, mestre em direito, professor de diversas instituições, advogado militante. Nesse tema, porém, vale a pena começar com o VT. Bom, a Colivre ela é uma empresa de prestação de serviços para soluções de internet, né? Do ponto de vista do mercado, é assim que eles nos percebem, né? Como uma prestadora de serviço que desenvolve soluções para a internet, de site a redes sociais, enfim, qualquer tipo de solução via internet, hoje é o nosso foco. Bom, e o nosso diferencial são dois. Um é o fato de ser uma cooperativa de desenvolvimento tecnológico, né? De desenvolvimento de soluções para a internet. E o que significa isso na prática? Significa dizer que, resumidamente, todo mundo que trabalha aqui é dono, e todo mundo que é dono trabalha, né? E o outro diferencial da Colivre é o fato da gente trabalhar exclusivamente com tecnologias livres. E o que caracteriza uma cooperativa, em particular a cooperativa de trabalho? A questão da autogestão, né? A questão da possibilidade onde você não tem a relação entre aquele que é dono do negócio e aquele que trabalha no negócio através de uma relação que a gente chama de carteira de trabalho assinada, né? Na Colivre, do ponto de vista legal, uma cooperativa de trabalho ela é reconhecida como um coletivo de profissionais autônomos. Isso é o que está na lei. E a maioria das cooperativas de trabalho, ela funciona como uma espécie de CNPJ para que profissionais autônomos de forma coletiva tenham um CNPJ coletivo, porém, individualmente, eles possam prestar um serviço. A Colivre funciona diferente disso. Nós, de fato, somos uma empresa que a gente chama autogestionária. A gente até brinca, quando a gente vai explicar isso para os nossos clientes, que a gente diz o seguinte: aqui você sempre é atendido pelo dono. Então, o dono é que lhe atende, o dono é que executa o serviço. E todos não trabalham como indivíduos, todos trabalham como uma empresa, como um coletivo. Existem pessoas que participam de diversos movimentos e iniciativas de empresas sociais, economia solidária, cooperativismo, que tentam estabelecer novas relações de trabalho para uma nova economia. Então, por exemplo, o fato da gente ter escolhido ser uma cooperativa e não abrir outro tipo de empresa é porque existem princípios, existem valores, existe uma visão do mundo, existe uma ética. Então, às vezes, se a lei não percebe que existem pessoas que acreditam que é possível outras relações de trabalho para além daquelas que a gente acha, que a gente não concorda com uma relação de trabalho assalariada e todas as contradições e todos os problemas dessa relação, ela pode impedir, sufocar que novas relações essas que sejam focadas no ser humano e não no dinheiro e não no capital, surjam. Então, eu acho que essa é a melhor forma de você encarar essas relações, é pensar que é possível um novo tipo de trabalho, um outro tipo de trabalho para aquele, diferente daquele que a gente está encontrando aí. E que no futuro existam legislações, leis que respeitem esses princípios, esses valores e normatizem isso através de uma legislação nova também. Danilo, que bom te receber aqui no nosso Papeando com Pamplona. E justamente tratando de um tema que eu sei que é da sua predileção, que foi objeto de suas investigações, inclusive no mestrado. E por isso eu quero que você fale aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né, que está nos vendo, o que se entende por novas formas de relação de trabalho. Pamplona, quero te dizer que a alegria é dupla. Alegria em estar aqui e alegria em poder falar, em poder compartilhar com o público esse tema tão interessante acerca das novas formas de relação de trabalho. E o mais importante de falarmos disso, sobretudo nos dias atuais,
é o fato de que toda a legislação trabalhista, todo o direito do trabalho foi pensado, foi criado, foi elaborado numa era que talvez não exista mais, numa era na qual o trabalhador se resumia àquele operário, aquele chão de fábrica, aquele trabalhador que chegava fardado, que tinha seu horário controlado, que cumpria as ordens e os mandos do patrão. Só que as coisas mudaram, a sociedade evoluiu, a revolução tecnológica alterou a dinâmica interpessoal, as relações entre as pessoas, as relações entre os seres humanos e mudou também as relações de trabalho. Claro. E essa mudança das relações de trabalho exige uma mudança, um acompanhamento por parte da legislação trabalhista, por parte do direito do trabalho. E esse então talvez seja atualmente o grande desafio do direito do trabalho, poder se tornar um direito do trabalho contemporâneo, poder trazer normas, poder trazer proteções, poder trazer uma tutela trabalhista condizente com as formas de trabalho que existem atualmente. E como fazer isso? Como compreender essas novas formas? E quais são essas novas formas? Essa sua última pergunta é extremamente importante, porque para sabermos o que o direito tem que fazer, nós precisamos saber o que podemos chamar de novas formas de relação de trabalho. Exato. O fato é que, quando o direito do trabalho foi criado, a gente tinha uma relação de trabalho que a gente chama de relação de emprego, que é aquela relação que é objeto de proteção trabalhista. Nós tínhamos uma relação de emprego que ela era fortemente marcada por um determinado elemento, que é o elemento da subordinação jurídica, que nos quer dizer que o trabalhador recebe ordens, o trabalhador está sob o comando do seu patrão. Então o trabalhador sabia que tinha que chegar para trabalhar, ia até a fábrica para trabalhar, cumpria ordens, vestia farda, batia cartão. Esse trabalhador ainda existe, isso é fato. É verdade. Só que as relações de trabalho evoluíram e mudaram. Outras relações de trabalho passaram a acompanhar essa então relação de trabalho que era praticamente única, que era praticamente hegemônica. E a revolução tecnológica foi algo que contribuiu bastante para tanto. Nós podemos ter hoje em dia, por exemplo, trabalhadores que sequer conhecem o seu patrão, entre aspas, patrão. Por quê? Porque eles trabalham através do chamado teletrabalho. Porque eles trabalham através do chamado trabalho à distância, através dos instrumentos tecnológicos de informatização e de controle. Isso faz com que aquele elemento que falei há pouco da subordinação jurídica, quem manda em mim? Quem manda no meu trabalho? De quem que eu recebo ordens? Quem é meu patrão? As coisas então se diluíram de uma forma tal que o próprio direito do trabalho passou a se questionar, passou a ter que se reinventar. Por quê? Porque ele estava percebendo que com esse elemento, com essa noção de que empregado é aquele que recebe ordens e ponto, ele não estava mais conseguindo abarcar esses novos trabalhadores que, assim como aqueles outros, precisam de proteção trabalhista. Mas nesse ponto é preciso compreender que talvez o foco seja no trabalhador e não no elemento subordinação, né? De fato, quando a gente pensa em direito do trabalho, quando a gente pensa em norma trabalhista, o direito não é um fim em si mesmo. E o direito do trabalho, principalmente, ele tem uma razão de ser clara e evidente, que é a proteção, que é a tutela do trabalhador, porque num contrato de trabalho tem um fator que é extremamente interessante. Quando você faz um contrato de compra e venda, você tem um sujeito, que é o comprador, você tem um sujeito, que é o vendedor, e você tem um objeto, que é a coisa que está sendo negociada. Quando você faz um contrato de trabalho, não. Quando você faz um contrato de emprego, você tem de um lado o empregador, o tomador de serviços, você tem de outro o trabalhador, o empregado, e o objeto do trabalho está com aquele empregado, está na pessoa daquele trabalhador. Então, pelo fato do objeto do contrato e de uma das pessoas do contratante se confundirem numa pessoa só, é extremamente importante que toda a análise e toda a conjuntura travada em torno do direito do trabalho tenha como foco a dignidade da pessoa humana. Isso é fundamental, mas eu queria entender, já que nós estamos saindo do enfoque da subordinação e indo só para o sujeito ou outros critérios, né? Entender esses critérios e mais. Quais seriam as vantagens ou desvantagens dessas outras formas de contratação? Do teletrabalho, por exemplo? Extremamente importante isso, e a gente tem que entender que talvez essa mudança que a gente reclame, que a gente peça ao direito do trabalho, não seja necessariamente uma mudança normativa, ou seja, não se precisa criar diversas leis para alterar e adaptar o direito do trabalho. Muitas vezes uma mudança de interpretação vale mais do que qualquer coisa. Então a gente continua tendo até hoje os mesmos requisitos para que alguém seja considerado empregado.
Só relembrando um pouquinho, precisa ser uma pessoa física, precisa trabalhar com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, que é habitualidade, e subordinação. Os requisitos continuam os mesmos. A grande dificuldade, o grande desafio do direito do trabalho é entender que atualmente o conceito, a definição desses requisitos é que precisam ser reinventadas. Sem sombra de dúvida. E isto, com certeza, vai fazer com que a nossa plateia tenha muito interesse em discutir o trabalho, a subordinação, a parasubordinação, a dependência. Quem quer perguntar aqui? Meu nome é Daniel Azevedo. Professor Danilo, eu gostaria de saber quais são os direitos trabalhistas, em sentido estrito, que são aplicáveis aos trabalhadores parasubordinados? Daniel, sua pergunta é bastante interessante, porque como não há uma regulamentação específica sobre o trabalhador parasubordinado no Brasil, há duas situações que são possíveis. Ou seja, ou ele vai ser considerado um trabalhador autônomo, por exemplo, e aí não vai ter nenhuma tutela jurídico-trabalhista para ele, ou ele será considerado um empregado, um trabalhador regido pela CLT e pelas normas trabalhistas condicionais e terá acesso a todos os direitos trabalhistas existentes no Brasil. Verificando sempre a possibilidade de ter uma declaração de fraude também, verificar esse dado, porque pode ser. Com certeza. Meu nome é Raul dos Santos Soares. Professor Danilo, quais são os exemplos de trabalhadores parasubordinados no nosso cotidiano? No Brasil, o grande exemplo de trabalhador parasubordinado que é apontado pela doutrina, pelos estudiosos, pela própria jurisprudência é o caso do representante comercial autônomo, regido pela Lei 4886 de 1965, uma lei anterior à Constituição de 1988 e que, diante das novidades no mundo do trabalho, é apontada como uma espécie de trabalhador parasubordinado, porque ele fica numa situação sui generis entre um autônomo e um subordinado. E muitas vezes nós temos aí uma interface, não sabemos se é fraude ou não, com outras modalidades, com motoboys, cooperativas e outras modalidades. Mas, sem sombra de dúvida, o representante comercial autônomo é o melhor exemplo. Meu nome é Marcela Almeida e eu gostaria de saber do professor Danilo Gaspar o que é parasubordinação. A parasubordinação, Marcela, é um instituto de origem no direito italiano, a partir do qual se define um trabalhador que trabalha de uma forma pessoal, só que ao invés de trabalhar de forma subordinada, trabalha, como nos dizeres italianos, de forma coordenada. Ou seja, há uma relação intermediária, segundo a doutrina que pensou e criou a parasubordinação, há uma situação intermediária entre o trabalhador autônomo e o trabalhador subordinado. Esse trabalhador seria o trabalhador parasubordinado, que não tem o seu trabalho subordinado, mas sim coordenado por um tomador dos serviços. Meu nome é André Mota e a pergunta é para o professor Danilo. Professor, a parasubordinação é uma dessas novas formas de relações de trabalho? Muito bacana essa pergunta, André. Sinal que realmente você conseguiu entender o que tentamos dizer por novas formas de relação de trabalho, novas formas de trabalho. A parasubordinação é sim apontada pela doutrina a nível de direito do trabalho mundial, não só brasileiro, como uma dessas novas formas de relação de trabalho, a chamada zona cinzenta, uma zona grise, na qual não se sabe se o trabalhador é exatamente um autônomo ou um subordinado. Verdade. Meu nome é Rafael Colavolpe e eu gostaria de saber do professor Danilo Gaspar se já há alguma manifestação dos tribunais sobre os trabalhadores parasubordinados. No Brasil, Rafael, como nós não temos uma legislação específica acerca da parasubordinação, as manifestações dos tribunais trabalhistas têm sido no sentido ou de configurar uma relação de emprego de um trabalhador subordinado especificamente, ou de negar o reconhecimento desse vínculo empregatício. E isso é uma questão, é uma decisão muito importante, porque o reconhecimento ou não do vínculo empregatício significa a tutela, a oferta ou não de direitos trabalhistas. E é muito importante compreender isso, porque na expressão parasubordinação é quase subordinado. Então, ele está numa zona gris, ele está numa zona intermediária, mas a Justiça do Trabalho ou é tudo ou nada. Olá, meu nome é Janine Guanais. Professor Danilo, eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber se já existe algum projeto de lei em curso no Congresso Nacional para disciplinar formalmente o trabalho parasubordinado. Janine, há sim projetos de lei tramitando no Congresso acerca do tema, mas é muito importante que fique claro também que talvez o direito não necessite sempre de uma alteração legislativa, uma mudança de interpretação, uma mudança de postura dos tribunais
A partir do momento em que eles absorvem essas novas realidades, novas formas de relação de trabalho, talvez seja mais rápido e mais efetivo para a sociedade. Sem dúvida. É a mudança de interpretação, mudar na cabeça dos juízes e na aplicação do nosso dia a dia. Talvez seja muito mais rápido do que uma nova lei. Danilo, muito obrigado mesmo por você ter vindo hoje ao Papeando com Pamplona. Eu não tenho a menor dúvida que a nossa plateia ficou embevecida e esclareceu várias dúvidas importantes com a sua inteligência e a sua consciência social. Pamplona, o prazer e a alegria são sempre meus. E eu quero deixar claro que se é uma nova realidade social, o direito tem que acompanhar essa mudança. Eu não tenho dúvida disso, Danilo. E eu não tenho dúvida, meus amigos, da importância deste tema. E eu tenho que encerrar com direito, com poesia, encerrar com filosofia. Desestruturação produtiva. Eu não sei mais quem é meu chefe, eu não sei mais quem é meu patrão. Recebo ordens de todos os lados, mas não sei quem me dá o pão. Já fui parte da organização, o orgulho da minha seção, mas a tal reengenharia alterou a filosofia. Falam de flexibilização em um mundo globalizado, só que deixaram todos na mão, sem olhar sequer para o lado. Realmente tudo na China é produzido mais barato, vende aqui mesmo na esquina, sem se ater a um simples fato, que o que nos leva a ser feliz, ter uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. Todo o sistema mudou, não faz sentido falar em nação. Graças a isso, virei consumidor. Não sou mais povo, sequer cidadão. A mídia nos transformou em público que pagou e quer o serviço. Não se fala mais em direito, nem se pensa em compromisso. A era do emprego já passou, o que se quer é flexi-segurança, em que consumido eu é que sou, e o Estado é que cuide dos que não têm esperança. Por que subordinação e não dependência? Quem disse que necessidade é indecência? Porque cada um cuida do seu e nada mais, e depois é que se excluem os marginais. O espelho precisa realmente se quebrar e se converter em um multifacetado cristal para olhar para o outro sem repúdio ou pesar e recuperar aqueles que sofrem o mal. Eu já mudei de nome várias vezes. Como mudo de empresa em poucos meses. Fui temporário, estagiário, cooperado, terceirizado. Já fui PJ, já fui parceiro, fui colaborador, já fui meeiro. Eu fui precário, em experiência, fui autônomo ou outra crença. Fui mobília da casa, tombado, membro da família, agregado, dependente ou parasubordinado. Só não deixei de ser explorado. Até o próximo programa.